capítulo 15. Eu coloquei aí um parágrafo rapidinho só para relembrar o capítulo anterior. Então, relembrando o capítulo anterior, depois da vitória de Abrão e seus aliados no retorno para Canaã, ocorre o encontro com os reis. Eu sempre confundo falar esse nome. Melquisedeque de Salém. Gente, Salém é depois aonde se tornou Jerusalém. Aonde Abrão recebeu o pão e vinho e foi abençoado por esse rei, né, que significa rei de justiça. E também ocorreu o encontro de Abraão com o rei Bera de Sodoma, que era aquele rei ímpio, né, que foi o que a gente falou na última aula. Em seguida, Abrão retorna à sua tenda nos carvalhais de Manre, perto de Hebrom. Aí agora a gente vai começar o capítulo 15, versículo 1. Um tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Então, quando Deus aparece para Abrão nessa visão, por que ele diz para Abrão que ele não tenha medo? Deus sonda os nossos corações, ele sabe que Abrão estava sentindo medo, né? E eu creio que ele estava sentindo aquele medo porque depois que a adrenalina abaixou, né? Que eles ganharam aquela guerra, ele e os 3 aliados dele, né? Ganharam aquela guerra. Então, provavelmente, ele estava sentindo medo de retaliação, né? Dos reis que perderam, depois se juntarem e estarem tramando algum tipo de vingança. Então, acho que ele estava com medo disso, né? Mas Deus falou para ele, não tenha medo, porque Deus ia proteger ele dos perigos do Oriente, de Canaã, durante esse período de peregrinação dele. Aí, versículo 2. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me destes filho? Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Aqui Abraão está abrindo o coração para Deus. Ele está falando, não, tudo bem, né, que o Senhor vai me dar muitas bênçãos, mas de que serve todas essas bênçãos se a promessa que o Senhor tem para mim até agora não se cumpriu, né, que ele seria o pai de nações. Até agora ele não tinha nenhum filho. Então aqui ele até pensou na hipótese de Eliezer, que era um servo dele de confiança, desse servo passar a ser o herdeiro dele, né, porque já que ele não tinha filhos de sangue, né. Aqui, gente, essa versão que eu tô lendo pra vocês não é nem NVI dessa vez eu peguei a NVT, tá? Aí eu coloquei aí embaixo, né, que essa parte ela nos mostra que é importante irmos até Deus e abrir o nosso coração, porque isso não é murmuração. Abraão, ele não estava reclamando, e sim ele estava tentando entender como que a promessa ia se cumprir se ele até naquele momento não tinha filhos, né? E aí a gente pode também usar pra gente, porque a gente sempre escuta, né, as pessoas falando, não pode reclamar, não, você não pode murmurar, e às vezes a gente abafa o nosso sofrimento, a gente não compartilha, e a gente fica até com medo de falar, porque dependendo da pessoa que você vai falar, ela vai falar, não reclama, para de murmurar. E, gente, não tem problema nenhum de quando você estiver passando por uma situação difícil, que você estiver sobrecarregado, que você se tranca no quarto e vai até Deus. Deus, ele te entende. Ele entende. Muitas pessoas não entendem, porque se as pessoas não passaram pela mesma situação que você passou, elas não vão entender. Não fiquem com raiva delas, porque isso é normal. Elas não entendem. Agora, Deus, ele entende. Ele sonda o nosso coração. E não é reclamar, isso não é murmuração. Isso é você ir lá, né, conversar com Deus e abrir o coração para Ele. Porque com certeza, gente, Ele vai ter uma palavra, Ele vai ter um consolo. Aí agora, gente, eu abri esse parêntese aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem importante. Aqui, ó, eu trouxe para vocês um outro versículo da Bíblia, que é de Romanos, que eu acho que tem tudo a ver com essa situação, né, da gente às vezes estar passando por alguma dificuldade e aí a gente ficar, né, guardando, não tendo com quem falar, ou porque todas as pessoas que a gente fala vão ficar falando que a gente não pode reclamar. Então, aqui eu trouxe aqui pra gente refletir um pouco. Romanos,
5, do versículo 3 ao 5. Eu coloquei até as duas versões aqui para a gente começar a analisar e estudar a diferença entre as versões. A primeira foi a NVT, ó. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Eu coloquei até aí embaixo o significado de perseverança, característica de quem persevera, insiste e não desiste. Eu coloquei nessa versão porque fala sobre perseverança, que é super importante para a gente poder entender aqui. Mas agora eu coloquei também a versão da Almeida Corrigida porque fala de uma outra parte também que eu acho super importante. Fala da mesma, na verdade, são os mesmos versículos, o mesmo capítulo, é Romanos 5, do 3 ao 5. Mas como a forma está escrita diferente, a nossa interpretação pode ir mais profunda. Aí na Almeida Corrigida Fiel diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, esses versículos aqui de Romanos 5 eu acho surpreendente, porque aqui fala que é no sofrimento, que é nas provações, que são nas tribulações que a gente cresce espiritualmente. Porque, olha só, o sofrimento, né? O sofrimento, ele gera o quê? Experiência. Como que você vai poder, às vezes, ajudar alguém ou ter visão aberta para certas circunstâncias se você não passou por aquilo? É fundamental, às vezes, por isso que é muito bom assistir testemunhos, porque nos testemunhos houve sofrimento, né? Você sempre escuta ali uma história de sofrimento, mas aquele sofrimento não ficou por aquilo, foi aprendido coisas maravilhosas com aquele sofrimento, aquilo foi superado, né? Deus ali trouxe a cura, através da palavra a pessoa superou aquilo, porque ela permitiu que aquilo trouxesse o que? Experiência. Entende? A experiência, gente, gera o que também? A paciência, a esperança. E essa esperança, ela não é aquela esperança assim da incerteza, sabe? Espero em Deus, né? Sabe aquela incerteza? Não, essa esperança aqui que ele fala é a certeza de esperar em Deus, é a certeza de você descansar em Deus, é você fazer a sua parte e deixar Deus agir. Então isso daqui, gente, toda vez quando eu passo por um momento assim muito turbulento, eu penso nisso. Tem algo de bom nesse momento que eu preciso aprender. Então todo momento que a gente passa de tribulação é porque tem algo ali que Deus quer nos ensinar. Né? E se a gente ficar firme na palavra, a gente vai permitir que o Espírito Santo nos mostre. A gente também tem que permitir, porque senão a pessoa só fica lá no fundo do poço sofrendo e ela não sai de lá. Por quê? Porque ela não está permitindo que o Espírito Santo mostre para ela o que precisa ser feito, qual área da vida dela que precisa ser trabalhada para ela poder entender qual o propósito daquilo para a vida dela. Então, a promessa do Evangelho não é a ausência de tristeza e ou sofrimento, não é isso que Jesus promete pra gente. E sim a alegria da certeza de ter um consolador. Porque tudo bem que você vai passar por sofrimento, mas sabe que você ter a certeza de sempre você poder ir lá no colo de Jesus? Sabe, colocar a cabeça lá no colinho dele e ele vai te consolar? Porque Jesus, gente, ele passou por essa terra e ele passou por muitas situações, muita gente. Ele foi crucificado nu, ele sofreu muita humilhação, ele passou por tudo. Ele foi carne igual a gente. Então ele entende o meu sofrimento, o seu sofrimento, ele entende o nosso sofrimento. Então imagine que maravilha, tudo bem que você está passando por um processo muito ruim, mas você tem o colinho de Jesus, você pode ir lá porque ele é o consolador. Em Jesus você encontra compaixão, né? Que é diferente de, por exemplo, empatia. É diferente. Compaixão é muito além da empatia. Porque compaixão é quando a pessoa se compadece pela sua dor. Ela compadece, ela entende a sua dor. E é muito maravilhoso você saber que você tem Jesus, que você vai passar por um momento de sofrimento, mas você não vai sofrer sozinho, porque Jesus vai estar ao seu lado.
Aqui eu coloquei embaixo, gente, até aqui, né, que eu coloquei exemplo de grupo de mães com filhos autistas. Por quê? Porque hoje é mais ou menos a minha realidade, né? Porque ontem mesmo eu tava conversando com uma mãe lá na clínica, e aí essa mãe, ela tava um pouco agitada, né? Aí ela tava conversando comigo, desabafando, e aí ela falou pra mim assim, né? Ela falou assim, nossa, né, tá puxado. Ela falou, tá puxado, né? É muita coisa. Ela fala, eu não sei se eu vou dar conta, eu tenho que ficar pra lá e pra cá. E às vezes eu não vejo, né, progresso no desenvolvimento. Ela falou, tá puxado. Aí a gente só olha uma pra cara da outra e fala, tá puxado. Aí daí a gente começa a rir, a gente começa a conversar de outras coisas. E a gente começa ali a interagir, rir, porque a gente entende o sofrimento uma da outra. Todo mundo ali passa, né? Aquele círculo ali de mães passam pela mesma situação. Então a gente entende o sofrimento da outra, mas a gente nem por isso fica uma falando, não, pra você tá puxado, mas pra mim tá pior, porque eu faço isso e aquilo. Não, a gente não vai ali competir sofrimento, a gente não vai competir ali quem tá pior. A gente ali só compartilha, a gente só precisa de alguém pra ouvir a gente, só pra gente dar uma aliviada e desabafar, e uma outra pessoa que também entenda a situação que a gente passa. E aí, no mesmo momento, a gente já desabafou, a gente já vem aquela alegria que vem de Deus, sabe? Que não vem das circunstâncias, mas vem de Deus. A gente já começa a achar graça nas coisas, já começa a rir, já começa a falar de outra coisa. E aquela situação turbulenta, ela passa a ser mais leve, né? Porque você tem uma outra pessoa ali para compartilhar e que não vai te julgar, ela só vai te ouvir. Isso é muito bom. E aqui, gente, eu coloquei até aqui uma palavra sobre capacitismo. Por quê? Às vezes, vocês vão se deparar com algumas situações que alguém vai vir conversar com vocês sobre alguma coisa, né? E aí, às vezes, a gente fala assim... às vezes a gente também não tá num dia bom e a pessoa vem conversar com a gente. Aí, o que a gente faz? Age pela carne. E aí a pessoa vem e fala alguma coisa pra você e você fala, não, tudo bem, né? Por exemplo, o autismo, não, tudo bem que seu filho é autista, mas não sei porque você tá aí, né? Reclamando. Às vezes a pessoa não tá reclamando, ela só tá desabafando porque ela teve um dia difícil. Aí a pessoa fala, não sei porque você tá reclamando, porque, fulano de tal, ele não anda, fulano de tal, ele não ouve, fulano de tal é cego, é muito pior do que seu filho. Então você não pode reclamar disso. Aí eu falo, gente, por favor, nunca fale isso pra ninguém, porque isso aí você já entra no capacitismo. O que é o capacitismo? É a discriminação da pessoa com deficiência por considerá-la inferior ou incapaz para exercer determinadas atividades. Ou seja, você está dizendo que a outra pessoa ali que tem um tipo de deficiência visual, a outra pessoa que não anda, que anda em cadeira de rodas, ela é incapaz, ela é inferior a você que enxerga, a você que ouve, a você que anda, e não é inferior. Ninguém é inferior. A pessoa ela pode ter uma deficiência, mas ela pode superar aquilo porque ela vai desenvolver outras habilidades que você, mesmo andando, não desenvolve. E aquela pessoa que anda de cadeira de rodas desenvolve, entende? Então, tudo tem um propósito. Tudo, gente. Tudo tem um propósito. A gente não pode diminuir ninguém. A gente não pode, sabe, com esse negócio de dó, não é dó. Se você tiver que ter algum sentimento por alguém, é compaixão. Ouve a pessoa. Às vezes a pessoa só quer falar, ouve. Agora, se você percebe que a pessoa não tá tendo limite, que ela não tá tendo discernimento, ela tá realmente entrando já no nível de murmuração, ora pela pessoa. Ora. Ó Espírito Santo, abre a mente daquela pessoa, papai. Que aquela pessoa possa sentir gratidão no coração dela, que ela possa enxergar as coisas boas, mesmo diante das tribulações. Ora pela pessoa, gente, mas não julga. Sabe, não ofende a pessoa, porque daí a gente chega num nível assim de carne muito extremo, sabe, é agir mesmo pela carne se fizer dessa forma. Então, a oração que eu sempre peço para Deus, sabe? Eu falo para Deus, de uns tempos para cá eu sempre tenho feito essa oração. Eu falo, Senhor, me ajuda a ser útil e não fútil. Eu não quero ser fútil, não quero. Eu quero deixar para lá as futilidades, porque as futilidades são coisas da carne, são desejos da carne. Eu quero ser útil, Senhor. Então, por favor, papai, mesmo às vezes perante a correria, às vezes quando a ira vem e bate aqui, por favor, papai, me ajude, me controla, Senhor, me molda, me ajuda a ser útil. E às vezes você pode ser útil só ouvindo alguém, né? Ouvindo alguém sem julgar aquela pessoa. Só ouve. Ora pela pessoa, né? Ora ali se você puder orar presencialmente junto com a pessoa. Depois você ora na sua casa em silêncio. Ora por ela, gente. Quando você intercede por alguém, pode ter certeza que Deus está lá em cima no céu, batendo palma e dizendo, meu Deus, quanto orgulho que eu tenho dessa minha filha. Olha lá, ela está intercedendo pela vida do irmão. É muito importante isso.
E outra coisa, gente, a gente tá aqui se encontrando no estudo bíblico, né? Mas não vai adiantar de nada se a gente adquirir conhecimento e se a gente não permitir que Jesus nos transforme, né? Porque conhecimento sem transformação gera religiosidade. E uma pessoa religiosa, ela é muito chata, ela é muito desagradável. Sabe quando você olha para uma pessoa religiosa e que você fala, não, eu não quero da mesma religião dela porque... né? Ela pode ler a Bíblia, ela pode falar bonito, mas na prática você observa e vê que não tá legal. Entende? É uma pessoa que fica triste, ela não tem alegria, você não enxerga alegria, às vezes você não enxerga paz, porque ela tem um conhecimento, ela fala legal, ela conhece sobre a palavra, mas ela não permitiu que Jesus a transformasse. E aí acaba entrando na religiosidade. Isso também é muito ruim. Não adianta de nada você ter o conhecimento se você não permite que Jesus te transforme. E outra frase que eu coloquei aqui que é importante: a indiferença é uma doença. Sim, a gente tem que pedir para Deus, né, para o Espírito Santo trazer mais sensibilidade para gente, para que a gente consiga detectar a situação ali que a gente tá, né, para não ser indiferente. Porque às vezes na correria ou às vezes a pessoa vive uma outra realidade que a gente desconhece, porque isso acontece, né? Porque, por exemplo, eu sou mãe de 2 filhos, então eu tenho uma realidade. Por exemplo, uma outra amiga minha que pode ser casada sem filhos, ela vive outra realidade. Então, quando ela for conversar alguma coisa ou quando eu for conversar alguma coisa, ela não vai conseguir entender porque ela não vive a minha realidade. Então, por isso que é bom ser bom ouvinte, né? E não ser indiferente, e não ficar pensando, nossa, como essa pessoa reclama, né? Porque ainda ela não passa pela mesma situação. Então, a indiferença, ela é uma doença. A gente não pode deixar que a indiferença tome conta do nosso coração. Gente, agora eu quero colocar para vocês aqui um videozinho, bem rapidinho, que é um testemunho de um pastor que ele tentou suicídio. Esse pastor aqui, ele é o Dr. Jonathan Leônio, ele é parceiro do Douglas Gonçalves do Jesus Cop. E ele é médico, ele é pastor, ele é médico da família. Ele relaciona a ciência com a palavra. É muito bom. Aí eu vou colocar aqui só um pedacinho, só pra gente depois continuar conversando sobre isso. Ele é médico da família. E é muito interessante as coisas que ele fala, muito, muito interessante mesmo. Depois, se vocês puderem seguir ele e acompanhar, é muito bom. Ó, aí vamos continuar só pra encerrar esse parêntese que eu abri aqui. Vamos falar agora rapidinho sobre essa questão de dor na alma, né? Tudo começou lá quando Abraão abriu o coração para Deus, lembra? Ele abriu o coração para Deus, ele não estava murmurando, ele só estava abrindo o coração para Deus. E aí, gente, eu abri esse parênteses aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Lembra lá desde o início que a gente já estudou sobre isso, que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Então, existem enfermidades de origem espiritual, mental e física. Por exemplo, a depressão. Ela pode ser por causa do espírito espiritual. Lá em Lucas, depois vocês vão lá e leem para vocês verem. Em Lucas, capítulo 11, versículo 14, fala disso. Fala de um espírito mudo, né, que estava sobre uma pessoa, e aquela pessoa era muda por causa daquele espírito, daquele demônio. Então ali era uma questão espiritual. Mas pode ser também, agora que entra aqui o exemplo que eu falei sobre depressão, né? Agora vem aqui o exemplo da parte de depressão, da parte mental, de alma. Gente, isso daqui é o que mais adoece as pessoas. O que o pastor Jonathan acabou de falar era isso, né? Uma ferida na alma, que fez com que ele tentasse o suicídio. Porque, gente, na alma pode ter feridas escondidas, e se elas estiverem escondidas, não tem como ela ser curada. Eu lembro, uma vez quando eu era criança, que uma amiga minha tinha cortado o dedo. Ela cortou bem profundo, mas daí ela não queria tomar ponto no hospital porque ela tinha medo de ponto. E aí ela comprou tipo uma cola lá de dedo que colava a pele, mas aquilo só funcionava se fosse um corte superficial. Se fosse profundo não ia resolver, né? Então ela fez aquela cola, mas depois começou a dar problema, começou a jorrar pus depois de um tempo, porque não tinha cicatrizado lá dentro, no fundo, entende? E aí, hoje me veio a memória, você acredita? Faz muito
muito tempo que isso aconteceu, e tem coisa que acontece desde a nossa infância que a gente às vezes lembra, né? E olha que minha memória é ruim, mas eu lembrei do corte da minha amiga. E aí, eu lembrei e que dá certinho para essa situação. Por quê? Porque quando você não permite que Deus cure a sua ferida lá no fundo da raiz, só fica algo superficial que você vai passando para frente e você acha que tá tudo bem. Mas aquilo traz consequências gravíssimas para sua vida. Então, qualquer ferida que você tiver aí escondida, você precisa deixar que o Espírito Santo te mostre para você tratar, para você poder curar essa ferida, né? Para que aquilo não traga consequências ruins na sua vida. E tem ferida, gente, que às vezes a gente não lembra. Às vezes o Espírito Santo, ele traz a nossa memória. Já aconteceu de coisas de muitos anos atrás, o Espírito Santo trazer a minha memória. E ele falar para mim, ó, você tem que resolver a situação que ficou mal resolvida lá atrás, você tem que mandar mensagem, você tem que ligar para tal pessoa. E às vezes eu resistia, mas chega uma hora que não tem como mais. Se você quiser ter um relacionamento profundo com Deus, você tem que ser obediente, lembra? Então você tem que deixar o Espírito Santo soar aqui na sua cabeça, no seu ouvido, o Espírito Santo. E você tem que obedecer. E aí eu fui fazendo, e quando você vai obedecendo uma vez, ele vai te dando, sabe, novas ordens. E aí conforme você vai obedecendo, você vai sendo curado e você vai subindo de nível. Então é muito importante a gente curar as doenças da alma. Mas também, gente, pode ser que a pessoa ela esteja doente do corpo mesmo, né, do físico, porque se nós fomos feitos de espírito, alma e corpo, a gente pode adoecer também de alguma doença do corpo, né? E, por exemplo, uma depressão, né? Às vezes a pessoa tá com depressão porque ela tá com tá faltando ali uma questão hormonal dela, né? Ela precisa ali fazer aquela reposição. E aí falta serotonina, pode faltar outros neurotransmissores, outros hormônios que traz aquela tristeza, aquela depressão, né? Então, quando uma pessoa tá doente, ela tem que investigar, ela tem que ver se aquela doença é do corpo, ou se é da alma, ou se é do espírito, para que ela trate aquilo, né? E não adianta também espiritualizar tudo. Não adianta, porque às vezes não é espiritual, né? Às vezes a gente fica achando e julga a pessoa e fala que às vezes é falta de fé. Às vezes não é falta de fé. Às vezes não é. Às vezes a doença que a pessoa tá é do corpo mesmo, né? Ou às vezes é algo que ela precisa ser curada, ela precisa permitir que Jesus entre lá dentro e cure aquela ferida que tá ali faz muito tempo. Outra coisa que eu coloquei aqui que é super legal, né? Que o pastor Cláudio Duarte, ele fala também muito, né? Que ele fala, gente, emoções são hormônios e não demônios, né? Para que a gente tome cuidado quando a gente for falar com alguém, né? E é aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente tem que tomar cuidado com conhecimento, porque conhecimento sem transformação, ele vira religiosidade. E aí a gente acaba magoando as pessoas com isso, né? E aqui eu até coloquei essa figura da mãozinha batendo na porta, porque isso essa figura eu já usei nas aulas anteriores, lembra? Que é quando a emoção bate na porta aqui da nossa cabeça e a gente não pode permitir que ela domine a gente que tem que dominar sobre as emoções, né? Porque muita gente fala, mas é pecado então sentir as emoções? É falta de fé? Não, somos seres humanos, a gente vai sentir. O que a gente precisa fazer é bloquear, né? A gente precisa permitir que o Espírito Santo, né, domine a gente. A gente que tem que dominar esses sentimentos ruins que vão surgir, não deixar eles dominar a gente, né? Porque se você deixar eles te dominar, aí sim você vai acabar caindo no pecado. E aí sim você vai pecar. Então sentir não é pecado. Sentir é coisa de ser humano, você sente. O que pode ser pecado é depois desse passo. O que você vai fazer com aquilo que você está sentindo, né? E outra coisa que é importante é o que? Enganoso é o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado com o coração, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito falar, o importante é você ouvir o coração, o importante é você ser feliz. Não é, gente. O coração, ele é completamente enganoso. Você tem que ouvir o Espírito Santo, você tem que agir pelo Espírito e não pelo coração, né? Aí eu coloquei aqui sobre tentação, ó, o diabo. O que é a tentação? O diabo tentando usar suas próprias emoções para te governar e fazendo você se tornar um amante de si mesmo, um ególatra, alguém que vive para se satisfazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente realmente precisa cuidar da alimentação, atividade física. Você tem que cuidar do seu corpo.
né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não praticar a egolatria, né? É quando a sua aparência física, você já passa a idolatrar ela, né? Porque daí isso já parte para idolatria. Você tem que cuidar do seu corpo, sim, mas você não pode praticar egolatria através disso. Próximo. A gente tá em Gênesis 15. Aí vamos lá para o versículo 4. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Aqui ele estava perguntando de Eliezer, lembra? Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olha para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Essa aqui, gente, é a 4ª vez que Deus se manifesta de forma direta para Abrão. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que eu te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Então, gente, Deus apareceu para Abrão e disse para ele o que ele tinha que fazer, que Deus iria fazer uma aliança com ele. Essa daqui vai ser a 2ª aliança, porque lembra da aliança do arco-íris que Deus fez lá com Noé? Agora vai ser a 2ª aliança. E aqui, Abrão já estava ansioso, porque já tinham passado mais de 10 anos e não tinha ainda vindo, né, o herdeiro dele. E aqui, Deus está falando para ele: calma, Abrão, fica calmo, porque ainda faltam 400 anos. Se passaram 10 anos, ele estava ansioso, mas ainda Deus aqui fala para ele, né? Onde sofrerão opressão por escravos, como escravos, ainda por 400 anos. Então, a terra prometida é só depois disso. Então, gente, a gente tem que entender que o relógio de Deus é diferente do nosso, né? Não funciona da mesma maneira. O propósito dele, gente, é dele. E cabe a gente simplesmente obedecer e aguardar. Isso que é o descansar em Deus, né? Você ir obedecendo e você descansando em Deus, porque o relógio dele é diferente do nosso. Aí vamos lá, agora o versículo 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Na Bíblia, a gente nos mostra que cada geração é mais ou menos 100 anos. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogaréu fumegante e uma tocha ardente, passaram por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje é ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Então aqui, gente, é aquilo que a gente já tinha falado. Abrão, ele veio para peregrinar, mas quem vai tomar posse são os descendentes dele, que a gente vai ver mais para frente. E aqui, Deus tinha dado umas instruções para Abrão, ele foi e fez tudo que Deus tinha falado, e Abrão estava desde cedo esperando Deus, né? Aí ele até deu uma adormecida depois à noite que Deus apareceu e colocou fogo sobre tudo que Deus tinha pedido para ele colocar, né? E aí Deus ali então selou aquela aliança com Abrão, para ele ficar tranquilo, porque estava selado, porque não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Aí, gente, agora a gente vai para Gênesis 16. Versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor
me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Isso, gente, acontecia muito lá no Oriente. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois de Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar, ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar de Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem estará errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Gente, aqui o que vale ressaltar? O padrão de Deus é o casamento monogâmico, né? Ele fez Adão e Eva, não é a poligamia, certo? Então, quem teve essa ideia aqui foi Sarai, que teve a ideia, falou para Abrão e que Abrão aceitou. Aqui tá mais ou menos parecendo lá com Adão e Eva no paraíso, né? Que Eva falou para Adão e ele aceitou. Aqui tá mais ou menos parecendo com isso. E o que acontece? A Agar era a serva de Sarai. Ela também, né? Ela ali aceitou, falou, não, tudo bem. E ela foi e engravidou de Abrão. E depois que ela engravidou, né? O que acontece? O demônio foi lá na cabeça dela, certo? Dizer para ela, agora que você engravidou, né? Você agora pode ser, você é a preferida, você agora pode se crescer, porque você que agora vai ser mãe do herdeiro, né? Da promessa de Abraão. Ela começou o quê? A se sentir demais, né? E ela não respeitou a hierarquia. Isso daqui a gente pode levar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, né? Em todas as circunstâncias. Quando você quando você alcança algum objetivo, a gente tem que ter aquela humildade, tem que respeitar a hierarquia. Não é porque você realizou um bom trabalho que você agora acha que você sabe fazer melhor do que o seu chefe, por exemplo, né? E aí você já começa a achar que você conduz melhor do que até mesmo o seu chefe. Isso foi o que aconteceu aqui com a Agar, né? Ela começou a se sentir tanto que ela começou a desprezar Sarai, querendo tirar a Sarai de jogo. Só que a promessa, gente, de Deus era de Abrão com Sarai. Os dois eram uma carne só. Não foi com Agar. A Agar foi aqui uma situação carnal, uma decisão carnal que eles tomaram sem o consentimento de Deus. E isso gerou muitos problemas que a gente vai ver mais pra frente. Aí Gênesis 16, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, porque daí ela fugiu, certo? Ela teve um desentendimento com Sarai, e aí Sarai foi lá reclamar para Abrão e falou para ela fazer o que ela quisesse. Então ela pegou e fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada Passur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela, tá vendo? Tem que respeitar a hierarquia, Deus está dizendo aqui. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Berete recebeu o nome de Berlai Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Aí nasceu Ismael. O Ismael, gente, ele vai dar origem aos ismaelitas, né? Que mais pra frente são os muçulmanos. Aí depois, numa outra aula, a gente pode explicar sobre isso também, que é super interessante para entender, né? O judaísmo, o muçulmano, para entender Alá, é super interessante. Aí depois eu posso montar uma outra aula pra gente poder falar disso. Aqui, ó, eu coloquei essa figura pra gente poder entender, ó. Então, Abrão
Abrão, ó, ele teve filhos, né? Ele se casou com Sarai, aí Sarai, Agar e Quetura, que Quetura a gente vai ver mais pra frente, que depois também ela vai ser uma mulher de Abrão. E Sarai, ó, mais pra frente a gente vai ver que vai vir Isaac através de Sarai, que é a promessa de Deus, certo? Sarai, depois vai vir Esaú e Jacó, através de Jacó que vai vir os israelitas, né? De Esaú vai vir Edomitas e Amalequitas, de Agar vai vir os ismaelitas, né, que vem do filho dela, do Ismael, e de Quetura depois vai dar origem aos medianitas. Isso daqui é muito legal entender, gente, porque isso a gente entende, por exemplo, a política de hoje, as guerras que tem lá no Oriente. Quando a gente começa a estudar é super interessante. Aí numa outra aula que falar disso novamente, aí eu vou falar também, porque é bem legal. Então, agora tá acabando, só falta tá acabando aqui os minutinhos. Então é melhor a gente deixar o capítulo 17 para depois. Vamos agora abrir aqui para ver se vocês querem falar alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar, que alguém lembra? Alguém ficou com alguma dúvida? A gente só falou então do capítulo 15 e do 16. Aí da próxima aula agora a gente vai falar do 17, que daí já vai começar, né, a falar que mudou o nome de Abrão para Abraão, vai mudar também o nome de Sarai para Sara. Aí vai começar agora para dar início à nova parte da história, né, que depois vai vir Isaac. E aí a gente vai prosseguindo em Gênesis. Alguém quer falar alguma coisa? Não, gente? Então tá bom. Gente, quando tava eu e a Caris e a Leila aqui, a gente tava lembrando sobre as fotos. Lembra que eu mandei uma mensagem lá falando sobre fotos? Eu também ainda acabei nem tirando porque não deu tempo. Mas eu vou tirar uma foto com a Bíblia e tudo mais e eu vou mandar no grupo para ver se o pessoal se anima, né? Para assim que der, vocês tirarem uma foto com a Bíblia, fazendo um estudo, até mesmo hoje. Se você estiver aí sentadinho com a Bíblia, fazendo um estudo, aí tira uma foto, manda pra gente, como o grupo lá tá aberto agora para mandar mensagem, pode mandar a foto por lá ou se quiser mandar no particular. Aí depois que todo mundo me mandar a foto, aí eu vou montar um post para poder publicar nas redes sociais, para a gente incentivar outras pessoas também a lerem a Bíblia, né? Para as pessoas verem que meninas bonitas, modernas, que todo mundo tem que fazer o estudo da palavra, né? Para as pessoas incentivar isso, né? Bem legal. Aí, quando vocês puderem tirar foto, por favor, me manda. Pode ser foto só de vocês, ou de vocês com os filhos, ou com o marido. Se tiver tirar com a família, é melhor ainda. Mas às vezes não dá, né? Só tirar com vocês ou com outra pessoa, tá bom? Aí vocês mandem para mim, para depois eu poder montar o post, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, então tá bom, eu vou orar aqui só para finalizar, tá? Papai, Abba, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, papai. Obrigada pela vida de todas que estão presentes, pela vida de todas que não puderam estar presentes conosco, papai. Por favor, Senhor, visita a casa de cada uma, papai. Que haja paz, que haja amor, que haja harmonia, papai. Abre a nossa mente, Senhor, nos traga entendimento, Senhor. Que a gente possa sentir a alegria que vem de Ti, não das circunstâncias. Que a gente possa sentir a paz que excede todo entendimento, papai. Muito obrigada pela vida de todas nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Até a próxima semana.